Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Acho que eu não tô te ouvindo, não. Nem dormiu, cara? Já veio com a camisa do Não Brasil adianta. direto? Peraí que eu não tô te ouvindo. Comemorou a noite inteira? Bom Comemorou dia, a bom noite. dia. Agora Bom foi? dia. Agora foi? Foi. Ah, então tá bom, pô. Ficou comemorando a noite inteira, cara? Mas valeu a pena, hein? Valeu, né? Foi bonito de ver, né? Foi bonito de ver a seleção. É isso que a gente espera, né? Muito no momento de Copa. Deixa eu só fechar a janela aqui, irmão. Tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu tenho uma pessoa aqui que tá em dócil. Eu pensei que era o eco. Esse, sabe quando você fala e o microfone dá aquela microfonia, um eco, mas não é. É alguém que tá aí contigo. É o meu cachorro que tá. É uma das, né? Que tava aqui querendo colo. Voltou. Espera aí, deixa eu pegar ela aqui, peraí. Pega aí, senão ela vai ficar um treco. Ó, é a gordinha bravinha, ó. Tá estressada, hein? Vamos deixar ela calma, deixa ela ir ouvindo a live aí pra ela ficar bem calminha. Já tá calminha, já tá calminha. Boa. Olha lá, tá vendo? Meu irmão, 68º dia. Sexagésimo. Sábado. Já vamos deixar aqui um recadinho, que amanhã eu tenho prova, né? Aham, E aí, amanhã, bem provável que não teremos live, sim, beleza? E na beleza. segunda a gente volta com o gás todo. Eu vim trazer um teminha aqui que acho que dá muitas reflexões, irmão. Vamos Bom lá. dia a todos. Mais um final de semana que chegou e com vitória do Brasil. Isso anima ainda mais. Eu gosto bastante, particular. Olha como tá o cabelo ainda. Não saiu esse negócio. É, para divertir. Irmão, eu estive pensando, fiz até algumas anotações aqui. Aquilo que a gente alimenta cresce. E com base nisso, é fácil a gente olhar para isso porque todos nós, de alguma forma, né, alimentamos todos os dias alguma coisa ou algumas coisas. E a pergunta fica: o que que estamos alimentando? Porque assim, a vida ela é movimento. Dificilmente tu vai ver alguma coisa neutra, né? E aí, quando a gente fala de alimentar, você sempre vai ter algumas escolhas. Então você tem o sonho ou a desculpa. Então lembra que aquilo que eu alimento cresce. Eu olho para o meu sonho, eu alimento o meu sonho, ele cresce. Ou eu olho para a desculpa, eu alimento essa desculpa e esse sonho deixa de existir. A gratidão. Eu alimento a gratidão e ela me proporciona. O que foi, Eric? Que tu tá aí armado aí? Tá aqui pra dar um bote? Se Tu tá prepara. vendo? O que que tu tá vendo aí, cara? Mas vamos lá. É o gato, gente. A gratidão, mesma coisa, cara. Se alimenta a gratidão, ela muda teu estado. Você conscientemente trouxe esse sentimento de gratidão, na hora você é incapaz até de falar uma palavra mais ácida. Mas também você pode alimentar a reclamação, e aí é onde mora o perigo, né? A gente já falou sobre isso, mas quando você divide a palavra ao meio, praticamente ao meio, diminuindo um pouquinho ela, então você tem ali o re, né, de repetição, e o clamação, de clamar. Então eu estou repetindo essa, esse clamor. E o que que eu estou repetindo? Então, reclamação geralmente é alguma dor, alguma dificuldade, é algum desafio e você está ali reclamando. E tua energia está descendo. Então, o que que eu estou alimentando? A gratidão ou a reclamação? A coragem ou o medo?
fica também essa pergunta. O que eu estou alimentando? Eu estimulo a minha coragem com base naquilo que eu venho alimentando também mentalmente, fisicamente, ou eu estimulo o meu medo, que me paralisa, que me deixa num lugar que muitas vezes é aquela zona de conforto, que de conforto não tem nada porque o preço vem. Então, são reflexões. A disciplina ou a procrastinação? Lembrando que disciplina, no meu modo de ver, com tanta gente falando sobre isso, vê aí, ela quer escutar. Não, acabou de Muita estar gente todo fala esse sobre, lugar. muita gente fala sobre disciplina e, e nós vivemos em disciplinas, né? E aí entra exatamente nesse tema. O que que eu alimento? Qual a disciplina que está sendo que está alimentando algo na minha vida? Lembrando que disciplina para as coisas boas, ela não é fazer a coisa fácil, é fazer o que é difícil. Porque tudo foi difícil um dia, né? Então, aprender a dirigir foi difícil um dia. Hoje ele entra num modo automático, principalmente para quem dirige todos os dias. Ó, ele chegou aí. Não queria atacar ninguém, eu acho. Fica aqui, filhão. E aí, fica essa reflexão sobre disciplina ou procrastinação. Ah, amanhã eu faço. E esse amanhã é sempre o amanhã. Lembrando que a gente até falou sobre isso. O máximo que a gente tem é o agora. Até um segundo depois do agora, a gente não está nas nossas mãos. Então, por que que aquilo que eu preciso fazer hoje eu estou deixando para amanhã? A esperança ou o desânimo? Sou um cara que estou contento, estou em paz, e aí isso me dá esperança de fazer esses passos que a gente citou aqui, ou eu estou no desânimo e estou alimentando muita coisa dentro de mim. Porque a mente que constrói o futuro, né? Nós que construímos o futuro também constrói as preocupações. E é bíblico isso, né? Jesus já falava: terão tribulações. A vida não é um morango, a vida ela requer, né, de nós um esforço. Que quando as coisas vêm, elas vêm para nos fortalecer. Então, eu tenho que olhar, de certa forma, para as circunstâncias da vida com o olhar de que eu quero encarar, eu quero seguir, né? E para isso eu preciso estar alimentando meu sonho, alimentando esse sentimento de gratidão, tendo coragem, disciplina e esperança. Eu faço, fazendo uma analogia com a corrida, ninguém acorda, né? Um dia e corre uma maratona, né? Sem Tô chance. falando, pode ser que o Cícero até bem maluco possa fazer isso, brincadeira, gente. Mas assim, dificilmente você vai fazer isso, cara. Você precisa de muito treino e é aquele treino, os treinos que ninguém vê, porque não é só o correr, é a preparação onde ninguém está vendo. Às vezes o correr, hoje em dia, a gente acaba postando bastante coisa para estimular as pessoas, então muita gente até vê os treinos que eu faço. Mas tem as coisas que acontecem para concluir uma maratona que ninguém vê. Ninguém vê a hora que tu tá ali tendo que fazer uma liberação, o suplemento, né, as renúncias que a gente faz, e entre outros fatores. Então, uma pergunta assim que me vem à cabeça é se a vida, ela de certa forma fosse um jardim, o que que a gente tem regado, né? Então, assim, tem muitas coisas para se olhar. E a vida é isso, a natureza mostra muitas espécies de árvore, muitas espécies de animais. Então, a vida ela é composta de diversas coisas. Mas olhando para o nosso jardim, o que que eu tenho alimentado mais? Porque, cara, eu acredito muito nisso, irmão, que o passo de hoje, por isso que muitos sábios já trouxeram, sábios, pessoas que eu já ouvi falando sobre isso, que o futuro é hoje.
Então, aquilo que tu está imaginando lá na frente, se você não fizer no hoje, ele não vai chegar. Não vai cair do céu. Papai do céu não vai fazer a tua parte. O Marcos não vai fazer a tua parte. O Cícero não vai fazer a tua parte. A nossa parte é a nossa parte, cara. A gente tem que fazer. Então, por isso que o futuro, o dia de amanhã, ele é construído no hoje. E aí trouxe essa reflexão. Esse hoje, o que que nós estamos alimentando? Um sorriso no rosto, né? Uma empatia. Lembrando que o acordar, ele serve principalmente para nós que estamos aqui tendo a coragem de todos os dias, já 68 dias, trazer alguma reflexão. Não é só, né, a gente não é perfeito, a gente tem muitas vulnerabilidades, mas é uma forma da gente trazer algo que faça, que sirva para que a gente melhore a cada dia um pouquinho mais, né, o próximo. Então é isso, meu irmão. Boa. Então, esse é um tema bem interessante, né? Que você trouxe aí, que nós alimentamos, né? A física quântica, um tempo atrás, ela fez um experimento chamado a dupla fenda, né? Isso é comecinho de 1900, né? Eles primeiro fizeram esse experimento com alguns aparelhos, depois fizeram com humanos para ver como é que dava o resultado. Nesse exemplo, não vou explicar ainda no detalhe, mas verificou-se que dependendo do observador, né, de quem estivesse observando, quando você disparava fótons através das fendas, eles se comportavam de formas diferentes, né? Eles mudavam de acordo com a observação da pessoa. Então, vem aquela máxima de que aquilo que nós colocamos a nossa atenção, nós fortalecemos. Então, o alimentar é justamente a questão de você colocar a sua atenção, né? Aí vem uma outra metáfora que a gente usa muito, que é a questão do copo cheio e copo vazio, né? Eu estou colocando atenção na parte vazia do copo, na parte cheia do copo, enfim. Eu estou olhando para a vida de uma maneira mais positiva ou de uma maneira mais negativa, né? O que que eu tenho feito? Como é que eu tenho encarado as coisas que acontecem comigo? Como que eu enfrento as experiências, né, que surgem no dia a dia? Porque o fato de estar vivo significa que nós vamos ter experiências durante o dia. E essas experiências, eu determino se elas são boas ou se elas são ruins, de acordo com a minha expectativa. Então, digamos assim, que se a minha expectativa fosse acabar a live e ter um dia ensolarado, maravilhoso, sentar à beira de uma piscina, tomar um alto café da manhã, mas infelizmente eu tenho que tomar um cafezinho preto e sair porque eu preciso resolver alguma coisa, porque eu preciso fazer alguma coisa. Então isso está sendo ruim para mim, porque minha expectativa era uma e a minha realidade, né, está sendo a outra. Então, quando nós entendemos que existe um processo, né, de que nós devemos deixar a vida fluir, né, deixar as coisas acontecerem. E se eu preciso sair e resolver um problema, eu preciso tomar um café rápido, não é todo dia assim. Hoje, excepcionalmente, é assim. Mas exatamente hoje eu gostaria de estar com mais calma, mais tranquilo, ter uma coisa mais sossegada. Mas hoje não é. Não é você se conformar com a situação, mas é você entender que naquele momento, né, é necessário que você tenha um determinado comportamento que você vai experimentar, né, vai experienciar aquela situação daquela forma, daquele jeito. E quando começa a surgir esse entendimento, as experiências que vão surgindo, elas começam a se tornar mais leves, porque nós começamos a entender ela de uma forma mais, pode-se dizer, racional. Porque a primeira reação que eu tenho, né, quando eu passo por uma determinada experiência, por uma determinada situação, seja ela qual for, vai disparar em mim sentimentos, né, emoções que eu tenho guardadas lá dentro no meu inconsciente, que já vão determinar o tipo de reação que eu tenho. E aí essas reações vão determinar o comportamento que eu vou ter. Durante o processo eu posso começar a racionalizar a coisa, e aí eu posso começar a mudar um pouquinho o meu comportamento, a minha reação, entendo uma coisa, entendo outra, não entendo nada e vou seguir do mesmo jeito. Né? Isso é todo um processo evolutivo e de autoconhecimento.
Agora, isso também é consequência, como você colocou muito bem, do que eu venho alimentando. Se eu alimento esperança, então eu vou enfrentar esse café da manhã, que eu vou continuar no exemplo, que eu preciso tomar rápido e sair correndo, de que eu vou estar resolvendo alguma coisa, eu vou estar fazendo alguma coisa para a situação em si melhorar. Por outro lado, se eu alimento uma situação negativa, eu vou colocar aquilo como um baita de um problema. Olha, tá vendo? Pô, podia estar fazendo isso, mas estou fazendo aquilo. Então, tudo depende da forma como nós encaramos, como nós analisamos as coisas, de como eu considero aquela experiência, se ela vai ser boa ou vai ser ruim. E aí isso vai determinar aonde eu ponho a minha atenção. E aonde eu ponho a minha atenção, eu vou começar a criar, entre aspas, né, aquela realidade, aquela situação. Porque tudo começa dentro, né, e se manifesta aqui fora. Uhum. Todo pensamento, depois acaba virando uma ação e acaba virando alguma coisa concreta. Ninguém vai construir uma ponte sem antes pensar na ponte, né? Ninguém vai construir um prédio, ninguém vai fazer alguma coisa, vai desenvolver um software sem antes pensar. Então, tudo começa na mente, tudo começa aqui dentro. Tudo nós pensamos primeiro e depois nós vamos exteriorizar através da ação. Tem uma coisa interessante que a gente pode pensar assim, que existe o pensamento, o falar e o agir, né? Sim. Então, quando eu penso, é uma energia, eu estou criando. Quando eu estou falando aquilo, de certa forma, eu já estou colocando uma vibração naquilo, já estou partindo para a materialização. E quando eu ajo, efetivamente eu estou criando, efetivamente eu estou construindo aquilo, eu estou materializando aquilo. Então, se eu pensar e falar, mas não agir, não adianta nada. Uhum. Eu posso pensar, posso talvez não falar, mas quando eu falo eu potencializo e posso agir. Então, basicamente, o fato de pensar e de agir é super importante. Agora, o pensar é que vai gerar essa alimentação. Então, se eu estou alimentando, né, sentimentos negativos, emoções mais baixas, significa que eu vou alimentar situações negativas para a minha vida também. Eu vou alimentar reações negativas. Eu vou alimentar coisas mais baixas. E a tendência é, cada vez que eu fico mais nessa vibração mais baixa, eu tendo a permanecer ali. Por quê? Porque eu começo a entrar numa ação de vitimismo, né? Eu conheço algumas pessoas, há muito tempo atrás, né? Que hoje, quando eu conheci elas há muito tempo atrás, há mais de 30 anos atrás, eram pessoas que tinham uma visão diferente, né? Umas pessoas que tinham esperança, que tinham uma visão, que tinham, né, determinação e tal. Hoje, quando eu converso com elas, eu percebo que elas têm uma negatividade muito grande. Tudo que elas veem, elas estão focando no lado negativo. Não digo que elas estão reclamando o tempo inteiro, mas quando você vê uma determinada situação, já parte para uma solução negativa. Você vê um problema qualquer que seja, já parte para uma coisa negativa. Você vê um fato qualquer que seja, já sempre vai para o lado negativo. Mas ela também não tem consciência, ela também não tem culpa disso. Porque as informações que nós recebemos da vida no dia a dia, seja através da rede social, seja através da mídia televisiva, enfim, isso tudo, ou da conversa com outras pessoas, do convívio, do meio, né, do ambiente que eu estou, isso tudo vai criando aquele padrão, né? E aí, entrando na neurociência, isso vão criando sinapses e essas sinapses vão se repetindo, porque neurônios que disparam juntos se fortalecem. Então você vai fortalecendo aquela sinapse. Quanto mais neurônio eu estou colocando em cima daquilo, quanto mais atenção eu estou colocando naquilo, quanto mais eu estou alimentando aquilo, mais eu estou fortalecendo, mais a coisa está ficando forte, está criando essa rotina. E depois eu tenho que mudar esse padrão, essa forma de pensamento. Então, o fato de hoje podemos estar discutindo isso, né, já faz com que as pessoas que estiverem com a gente, principalmente nós também, podemos refletir um pouquinho e falar, cara, quantas vezes, né, eu fico pensando desse jeito, quantas vezes eu tenho esse comportamento, mas é o ambiente que nós estamos, né? Nós Uhum. estamos num mundo de energia mais densa, então é natural partir para essas coisas.
Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, que você tem esse autoconhecimento em relação a você, em relação a essa realidade, você já começa a prestar atenção e ponderar naquilo que você está pensando. E aí você começa um detox, você começa uma alimentação diferente, né? Você fala, opa, A dieta. em vez de eu tomar esse suquinho, em vez de eu tomar, sei lá, esse Guaraná, né? Que é Uhum. gostoso, eu tomo desde criança. Vou tomar um suquinho detox. Eu vou É tomar isso. esse suquinho aqui de couve e tal, para Boa poder mudar analogia. esse pensamento, entendeu? E aí começa a mudar a minha alimentação. Então seria uma reeducação alimentar do pensamento, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vejo as coisas, principalmente prestando atenção no nosso entorno, porque nós somos bombardeados o tempo inteiro, né, com uma série de coisas. E aí eu preciso selecionar o que eu quero. O que, que eu vou deixar, o que, que eu vou me alimentar. Tem dia que eu estou afim de comer uma feijoada e eu sei que eu vou ficar pesado, mas eu não vou comer feijoada todo dia. Então eu preciso tomar cuidado. Hoje eu vou comer uma saladinha, né, um franguinho grelhado, uma coisa mais leve, né? E assim sucessivamente, cara. Eu acho que ter essa consciência e começar a prestar atenção, né? Da mesma forma como você colocou da alimentação, né? A alimentação física mesmo, com aquilo que eu alimento, o meu conhecimento, as minhas emoções, os meus pensamentos, cara, isso gera um detox violento aí e a gente consegue começar a virar a chave, né? Então, por isso, é bom a gente estar trocando essas ideias e agradecendo por esses ensinamentos, por esse conhecimento que acaba vindo, né, de uma forma ou de outra aí. Sim, na verdade, esse transbordo de informação é o pegar o conhecimento que a gente vem adquirindo durante a vida e, de alguma forma, pôr ele para fora, cara. Sim. Pôr em prática, né? E, E quando você faz no intuito, com o propósito de ajudar, você reforça aquilo que está dentro de você, né? Aquilo que você acredita. Por isso que o que você trouxe agora, de finalzinho, cara, a pessoa que só reclama, ela tá num piloto automático, cara, que ela não percebe. não, E aí, cara, é muito ruim, cara. É muito ruim. Eu acho que, cara, dificilmente, até a própria pessoa que reclama, se ela encontra uma pessoa igual a ela reclama da mesma pessoa. Porque ela não suporta esse tipo de reclamação. Só que como tá no piloto automático, ela não tá percebendo, a pessoa não tá percebendo o que aquilo tá causando. Onde que eu estava? Ah, eu estava num consultório, trabalho, e aí a gente estava falando sobre as mulheres acabam tendo os ciclos menstruais, né? E muitas delas acabam tendo TPM, e isso nós homens também acabamos passando de tabela, né? Porque algumas alteram muito o estado ali de, enfim, de ansiedade, de nervosismo, enfim, acontece uma coisa doida, né? E que às vezes, se a gente não tiver sabedoria, reflete na gente. Se a gente alimentar aquilo, gera até briga, né? é verdade. E ela tava falando, cara, a minha é dor de cabeça, tal, não sei o quê, nananá. E aí, conversei, falei, né? Alguma coisa, não lembro direito. E aí ela foi, fez uma. Ela falou, pô, outro dia eu estava conversando com a doutora, que é a secretária, falando que estava conversando com a doutora, e falou, legal, que quando o Cícero vem aqui que a gente conversa, e ele tá no. Ele sempre tem alguma coisa positiva. Cara, eu achei isso tão interessante, porque não é que eu tenha a intencionalidade de sempre querer dar uma palavra positiva, um olhar positivo. É que eu sou isso. Eu alimento isso. Fui fazer a liberação sexta-feira agora, ontem. Ontem. E, cara, tu já fez liberação miofascial, o negócio dói, pô. Dói. E vem uma sequência de treinos aí maiores, né? Passei por algumas situações. E aí fui fazer a ventosa também. A ventosa, beleza, tô acostumado, pra mim é muito bom. Mas a liberação ali, o cotovelo, o dedo, soltando aquilo, cara, dói. Dói demais. E aí, quantas pessoas reclamam tanto? Veja só, tudo bem, eu ganhei o presente.
Eu ganhei essas sessões, mas independente de ter ganho, eu busco essas dores porque eu sei que é a dor que me recupera. Eu sei que é a dor que me destrava. Por isso que eu trago assim alguns exemplos para a gente olhar pelo lado mental. Se eu alimento essas reclamações, quando eu vou fazer o detox que você bem trouxe, é dolorido, pô, dói, tem um trabalho. Você tem que é um preço que você paga, o teu tempo, a tua disponibilidade, enfim, a disciplina em vez da procrastinação. E aí, quando você foi falando, veio ela a Érica, né, a físio que estava fazendo lá a liberação em mim, porque deixou no ar, ela é como se ela já estivesse prepara toda vez que ela vai preparar ali o ambiente, ela sabe que vai vir muita reclamação. E eu tava com uma baita dor, cara. Tinha lugar ali que eu falei, meu Deus do céu. Só que, cara, não vai melhorar a dor se eu reclamar. Tem algumas coisas que, pô, na hora que pega, tu. E pronto, é uma reação. Mas eu não tô alimentando aquela dor. E falo, pô, por que que eu vim pra cá? Às vezes a gente num tom de brincadeira, ela falou assim, "Ó, você vai sair daqui bem melhor." Eu falei, pô, se eu sair andando já tá bom. Porque eu falei que até a prova, que tem uma prova amanhã. Se eu sair andando já tá bom. Dizendo que dói, cara. Mas não adianta. Se você ficar reclamando, vai doer mais. Toda vez que eu ficava mais tenso, doía mais. E aí a reflexão é, que doideira. Todo mundo reclama. O que que ela tá esperando? Que todos vão reclamar, vira um padrão. É padrão, cara. É um padrão. E aí o que que se difere na vida? É o que você faz igual a todo mundo? Ou é o que você faz que poucas pessoas fazem? Ah, mas você quer ser diferente? É claro, é óbvio. Desde que a minha diferença faça sentido para mim, faça sentido para as leis natural, que eu não esteja pisando em ninguém e que a minha diferença seja capaz de mudar a realidade de alguém próximo a mim. Então é lógico, eu não minha mãe e muita gente fala, pô, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Sim, Você não é todo mundo. Você é uma fração de várias pessoas que passaram nessa história de vida. Mas você é livre, você tem consciência e você tem o poder da decisão sobre as suas ações. Então, irmão, deixei até tu foi falando, eu fui aqui até escrevi aqui, mas o futuro ele não cresce do nada. Ele cresce daquilo que a gente alimenta todos os dias. E exatamente. aí, qual o futuro que te aguarda? Qual o futuro que você se imagina ou você nem pensa daqui 5, 10 anos de como você vai estar. Se continuar nessa linha que você vem seguindo. E aí pode ser a linha positiva, você vai ficar muito melhor. Vai ficar Cara, é isso. É isso. Eu não vou Só estender muito. uma metáforazinha para a gente finalizar, pegando esse teu Claro, gancho aí, achei eu muito quero legal. aprender. Cara, olha só, o que que nós vamos alimentar o futuro, né? Pensa bem. Se hoje eu como muita fritura, como muita gordura, como muito açúcar, o que que eu vou ter no futuro? Obesidade, Sim, diabetes, problemas inflamações. coronários, enfim, uma série de coisas. Agora, se eu tenho uma alimentação equilibrada, né? Equilibrada significa que de vez em quando eu vou lá comer também alguma Sim, coisinha, mas eu procuro também me alimentar de coisas boas. Como é tá que na vai regra ser o do Pareto futuro? ali, né? Isso, É, isso. 20% 80-20. você come algo que Faz parte da vida, né, cara? E os outros 80% me alimento de coisa boa, como é que eu vou ter vou ter um físico mais saudável? Então, a mesma Aham. coisa o pensamento, a mente da gente. Se eu tiver só pensamento ruim, cara, eu vou entrar num processo depressivo, vou entrar num processo de ansiedade, crise do pânico, enfim. Se eu tenho pensamentos bons, alimento boas ideias, bons pensamentos, bons planos, né? Os negativos fazem parte da vida? Fazem. Todo mundo tem experiências, né, como eu falei, mas depende de como você encara. Então, você tende a ter uma saúde melhor, né, mais para frente. Então, é realmente tomar cuidado com a alimentação, é saber fazer uma dieta mental também. Exato. Boa. Pessoa que assiste muito filme de terror, Pois é.
Não é assim, é equilibrado, não que você não tenha que assistir, assista. É, Essa alimentação, ela não parte só do alimento, né? É não, dos comportamentos, sim. né? E aí tudo termina com mento, É, mental, né? Então é pensamento, aqui, cara. comportamento, isso é alimento, tudo. Alimentação, é tudo mentação, enfim. Cara, as coisas foram feitas Pô, meio que com uma intencionalidade. A gente tem que pegar esses detalhinhos e falar, cara, é isso. É eu que determino, é minha mente que determina. E é isso. Meu irmão, gratidão. Mais um poxa, dia. Deixa eu valeu, bater uma fotografia vamos lá, aqui. Boa. boa. Bom sábado a todos, a você especialmente por estar aqui comigo nessa jornada que eu aprendo todos os dias e espero que muitas outras pessoas tenham essa oportunidade. Tá salvo, né? Desses 68 dias, pelo menos uns 40 e pouquinho aí tá salvo. Tá salvo. Então dá pra gente voltar lá, assistir com calma, tá no YouTube. E aí em breve quem puder já se inscrevendo no canal lá, né? Pra gente fazer uma live, fazer as lives também através do YouTube. A gente fica com duas oportunidades. E é isso, cara. Bom É, domingo. Segunda a gente volta, bom final se de Deus semana, quiser. boa prova, segunda-feira estamos aí. Boa. Valeu, meu irmão. Valeu, meu Um irmão. Tchau, abraço, tchau. valeu, tchau, tchau.